estou fazendo mais um vídeo aqui e nesse eu vou explicar sobre centro de gravidade e momento de inércia. Para isso eu peguei alguns exercícios de provas antigas, beleza? Então vamos começar com esse aqui. Então vamos começar pelo A. As coordenadas do centro de gravidade G da figura plana, simétrica ao eixo Z, em relação aos eixos R e S são. Beleza. Vejam que o exercício dá o eixo X, perdão, ele vai dar o eixo Y e o eixo Z, certo? Vai dar o eixo Y e o eixo Z. E o exercício também dá o eixo R e o eixo S. E pelo que eu vi dos exercícios que eu escolhi aqui para explicar para vocês, isso é muito comum. Então é muito comum ele dar um eixo, ele dá um sistema de eixos que vai passar no centro de gravidade da figura, ou da seção, nesse caso é da seção, porque, enfim. E ele dá um outro sistema de eixos que passa em outro ponto da figura. Então vejam que a gente tem o eixo YZ, que passa, cuja origem é o centro de gravidade, e a gente tem os eixos R e S, cuja origem é a bordinha aqui da figura. Então vamos fazer o que ele está pedindo. Como ele está pedindo em relação aos eixos R e S, então a gente deve considerar os eixos R e o eixo S, né? Então, ok, vejam que a gente tem uma figura plana, meio esquisita aqui. E se vocês repararem, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que pegar essa figura estranha e quebrar ela em figuras menores. E a gente tem várias formas de fazer isso. Dá pra gente, por exemplo, pegar, por exemplo, essa figura grande aqui. Ela é composta por esse triângulo. Ela também vai ser composta por esse triângulo. E ela também vai ser composta por esse triângulo. Ok? A gente tem essa opção, dá pra gente fazer desse jeito também. Então a gente vai fazer. Eu vou mostrar aqui como faz, mas a gente pode trabalhar com esses triângulos. Ou tem outro jeito também, que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode considerar, por exemplo, esse quadrado aqui, ou essa figura aqui, é um quadrado. E aí a gente vai tirar desse quadrado esse triângulo. E nisso tudo a gente vai somar esse outro triângulo. Beleza? Então esse é um jeito de fazer também. Eu vou fazer dos dois jeitos e vou mostrar para vocês que vai bater o resultado. Então vocês podem escolher aí. Terão exercícios que é mais conveniente fazer de um jeito, terão outros que vai ser mais conveniente fazer de outro jeito. Então, meu planejamento aqui é mostrar os dois caminhos e vocês, na hora da prova, vocês vão escolher o jeito que mais convém na hora. Ok, eu vou optar em primeiro explicar essa primeira forma que eu mencionei, que a gente vai pegar essa figura maior, beleza? E dela a gente vai quebrar em pedaços menores, que foram as que eu mostrei anteriormente. E a gente vai fazer uma soma, perdão, a gente vai fazer uma média ponderada disso aqui que eu vou explicar certinho. Então a ideia é a seguinte, a gente vai fazer uma tabela. E antes de fazer a tabela, a gente vai, por exemplo, a gente pode chamar essa figura aqui de figura 1, essa aqui de figura 2 e essa de figura 3. Beleza? Então eu vou montar uma tabela. Esse RC, escrever errado aqui. Esse RC vai ser a coordenada R do centro de massa de cada figura dessas. Essa SC vai ser a coordenada S do centro de massa de cada figura dessas.
e o A é a área de cada figura dessas. Então vai ficar da seguinte forma. Eu faço 1, 2 e 3, representando cada figura. E aí a ideia é fazer isso que eu falei, né? Colocar as coordenadas do centro de massa de cada figura dessas individualmente. Como essas figuras são triângulos, não é tão simples igual um quadrado ou um retângulo para a gente descobrir o centro de massa, mas também não é nada difícil. Eu vou abrir um parênteses na sala para explicar isso. Bom, esse parênteses aqui, como encontrar o centro de massa de um triângulo. E a ideia é a seguinte. O centro de massa de um triângulo é o encontro das medianas desse triângulo. E a mediana é o segmento de reta que separa o lado oposto ao ângulo em dois comprimentos iguais. Então, nesse caso aqui, que é um triângulo retângulo, essa aqui é uma mediana relativa a esse lado. Então, mais ou menos aqui. Essa aqui é uma outra mediana. Essa aqui é outra mediana. Então, o centro de massa do triângulo vai ser esse ponto aqui. Tudo bem? E esse ponto aqui... Opa! Esse ponto tem a seguinte característica. Se a gente pegar essa altura, esse lado aqui vai equivaler a... Esse lado vale a metade desse outro pedaço. Então, esse aqui vale 2, por exemplo, e esse aqui vale 1, proporcionalmente. Então, em resumo, para a gente encontrar esse valor aqui, é só a gente pegar a altura, divide por 3, e aí a gente pega essa altura, divide por 3, e a gente vai ter esse segmento dividido em 3 pontos iguais. E a primeira divisão aqui, mais próximos da base, ou do ângulo de 90 graus, vai ser a coordenada do centro de gravidade. E aqui, idem. A gente divide em 3, e esse ponto aqui vai ser a outra coordenada do centro de gravidade desse triângulo. Nesse outro triângulo é a mesma coisa. Então eu vou fazer mais ou menos aqui onde seria o encontro das medianas. Então esse ponto em vermelho vai ser o centro de gravidade do triângulo. E é a mesma regra. Digamos que a gente tem esse triângulo tem uma altura h. A altura do centro de gravidade vai ser h sobre 3, considerando que tudo isso valha h. E nesse caso aqui, como é um triângulo mais próximo de um equilátero, vejam que a outra coordenada aqui do centro de gravidade vai ser, se isso aqui for o tamanho da base, né, vai ser b sobre 2. Agora, aplicando essa ideia no triângulo 1, eu coloquei ele aqui, e vejam que a altura dele é 9. Então, a altura dele vai ser 9. Considerando aquilo, a gente vai pegar esse 9, a gente vai dividir por 3. Então vai ficar mais ou menos isso. A coordenada S desse triângulo 1, do centro de massa dele, vai estar aqui. Beleza? Então a gente vai pegar a altura dele, que vai valer 9. A gente vai dividir por 3, então cada pedaço desse vai valer 3. E se a coordenada está aqui, então isso aqui vale 6. Beleza? E a mesma ideia se aplica na base, ou no que seria a base, entre aspas, aqui, né? Do triângulo.
Se vocês voltarem na figura, vocês vão ver que esse segmento vale 4,5. A gente pega esse 4,5 e divide por 3. Fica mais ou menos isso. E essa coordenada aqui do centro de massa vai estar aqui. Então o centro de massa do triângulo 1 vai estar mais ou menos aqui. E isso aqui vale 1,5. Beleza. Então descobrimos as coordenadas do centro de massa da figura 1, que em RC, a coordenada relativa ao eixo R, vai valer 1,5, que veja que a origem está aqui. Então, a coordenada vai estar mais ou menos aqui, do R, e vai estar aqui no eixo S. Vai estar algo talvez aqui, algo assim. Vejam que a figura 2 é simétrica à figura 1. Então o centro de massa dela vai estar mais ou menos aqui também. Vejam que a coordenada relativa a S vai ser a mesma. E a relativa a R vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o mesmo esquema. Deixa eu desenhar aqui, só para ilustrar melhor. A base dele vai valer 4,5, a altura vai valer 9 também. A gente divide a base em 3. A coordenada aqui da base, relativa, onde seria o centro de gravidade, vai ser esse aqui, porque está mais próximo do ângulo de 90 graus. Ok? E a altura a gente divide por 3. Então fica mais ou menos isso. E a coordenada da altura, de onde seria o centro de gravidade dele, vai estar aqui, mais ou menos. Então a intersecção vai ser isso. Agora, procurando na figura as coordenadas relativas aos eixos R e S, vai estar aqui. Vejam que isso aqui valeria 1,5. Esse tamanho aqui vale 1,5. Mas tudo isso aqui é 9. Então 9 menos 1,5, 7,5. Então a coordenada em R do triângulo 2 fica 7,5. Se a gente bater aqui. E da coordenada S dos dois triângulos vai valer 6. Então aqui é 6, aqui é 6. E a área dos dois triângulos vai ser igual, que vai ser base vezes altura dividido por 2, que fica 4,5 multiplicado por 9 dividido por 2, que é 20,25. Agora a gente tem que trabalhar com o triângulo 3. Vejam que o triângulo 3 é simétrico aqui no eixo Z. Então o centro de gravidade dele vai valer 4,5. Aqui vai estar mais ou menos aqui. E a gente pega a altura e divide por 3, mesmo, que é o que eu expliquei nos triângulos anteriores. Isso aqui vale 3. A gente divide por 3 dá 1. Então o centro de massa ele vai estar aqui. Como essa altura aqui vale 9, 9 mais 1 dá 10. Então a coordenada do centro de massa S do triângulo 3 vai valer 10. E a coordenada R do centro de massa do triângulo 3 vai valer 4,5. Agora a gente calcula a área do triângulo 3, que é base vezes altura dividido por 2, que vai dar, ó, a base é 9, a altura é 3. O resultado é 13,5. Agora
É só a gente fazer uma média ponderada que a gente vai encontrar os valores da coordenada G em relação aos eixos R e S. Então vai ficar assim. Eu chamei de RG, a coordenada de R, de G, que é só a gente pegar as coordenadas da nossa tabela aqui. Então a coordenada de R na figura 1 é 1,5, a gente multiplica pela área da figura 1, que é 20,25, mais a coordenada da figura 2, que é 7,5, e multiplica por 20,25, multiplica pela área dele. Agora a gente pega 4,5 e multiplica por 13,5. E divide pela soma das áreas. E o resultado disso vai dar 4,5. E vejam que, assim, intuitivamente a gente já desconfiava, né? Porque se a gente dividir a figura aqui ao meio, veja que essa figura é simétrica. Então o centro de massa vai ter que estar nesse eixo. E a coordenada desse eixo tem um valor 4,5, né? No eixo R. Agora fazendo para o eixo S. É o mesmo esquema. A gente faz essa média ponderada e o resultado vai ser o seguinte. Ah, claro, a gente vai pegar as coordenadas relativas ao S, né? E vai fazer essa média ponderada. E o resultado disso vai ser 7. Então a gente encontrou as coordenadas do ponto G. E G é igual a 4,5 e 7. Agora eu vou explicar como que faz do outro jeito, que seria a gente pegar esse quadrado, subtrair esse triângulo, que aí vai sobrar essa parte aqui. E nisso tudo a gente somar esse triângulo que está em cima, que vai ser esse carinha aqui. Então esse é um outro jeito de fazer e eu vou mostrar agora como que faz. A gente faz o mesmo esquema, eu vou chamar esse quadradão de 1. O triângulo eu vou chamar de figura 2. E esse aqui em cima eu vou chamar de 3. E lembrando que esse cara vai estar contribuindo para a soma, esse aqui vai estar sendo subtraído e esse aqui vai estar contribuindo. Eu vou explicar para vocês o que seria essa contribuição e essa subtração. A gente faz o mesmo procedimento, a gente faz uma tabela para facilitar. A gente vai colocar o centro de massa de cada uma figura dessas e a área dela também. Então, para começar, vamos descobrir o centro de massa do triângulo. E veja, perdão, desse quadrado. E o centro de massa do quadrado vai ser o encontro das diagonais, que vai ser isso aqui. E veja que o encontro das diagonais vai dividir justamente os lados ao meio. Então, as coordenadas do quadrado serão 4,5 e 4,5. Então vai ser 4,5 no eixo R e 4,5 no eixo S. No triângulo 2, e tem a área também, que é 9 ao quadrado, que dá 81. No triângulo 2, a gente vai fazer o mesmo esquema do que eu expliquei anteriormente. Então, é o seguinte. Veja que aqui o triângulo 2 é simétrico, então a coordenada R do centro de massa do triângulo 2 vai ser 4,5. E a coordenada S do centro de massa dele, a gente pega a altura, que vai ser 9, divide por 3
Então vai ficar em três partes iguais. E o lado e essa divisão que estiver mais próxima da base vai ser o centro de massa. E vejam que se a gente pegar 9, dividir por 3 vai dar 3. Então essa coordenada aqui é a coordenada 3, que vai ser a coordenada do triângulo 2, do centro de massa do triângulo 2. E a área do triângulo 2 vai ser 81 dividido por 2, que eu vou escrever aqui. E agora a gente tem o triângulo 3, que tem a mesma característica do que a gente calculou em cima. Então isso aqui vai ficar 4,5. E a coordenada S dele vai ser 10. E a área dele vai ser 13,5. Agora que a gente preencheu essa tabela, a gente tem que se lembrar que esse cara vai contribuir, esse cara não, e esse cara vai contribuir. E a gente vai fazer uma soma, uma média ponderada, perdão, da seguinte forma. Vai ser 4,5 multiplicado por 81, menos 4,5 multiplicado por 81 sobre 2. Por isso que essa figura 2, que é um triângulo, ele vai estar sendo subtraído dessa média ponderada, mais o, as coordenadas aí do triângulo 3. Dividido por 81, então isso aqui vai estar somando, menos 81 sobre 2, mais 13,5. Fazendo isso, a gente vai encontrar o valor de 4,5, que é a mesma que a gente encontrou antes. É a mesma lógica aqui para achar a coordenada S. O produto desses dois a gente vai somar, o produto desses dois a gente vai subtrair, e o produto desses dois a gente vai somar. E essa lógica porque, só para deixar mais claro, se a gente pegar o quadrado 1, subtrair o triângulo 2 e somar o triângulo 3, a figura resultante vai ser a figura que a gente vê no exercício. E o resultado disso vai ser 7, que é o mesmo resultado que a gente encontrou fazendo de outra forma. Então, bom, está aqui explicado as duas formas para a gente resolver esse tipo de exercício. Agora vamos para o item B. Agora, para o item B, que ele está pedindo o momento central de inércia y, ou seja, em torno do eixo y, a gente vai precisar de um formulário com as fórmulas do momento de inércia. Que assim, no fim das contas, a gente não vai nem precisar do formulário, porque a gente vai fazer tantas vezes isso que a gente vai acabar decorando qualquer fórmula. Então, não é uma fórmula muito difícil. E a fórmula é isso aqui que eu vou explicar para vocês. Então, basicamente, ele vai dar existe um momento de inércia do retângulo, ou de um quadrado, e dos triângulos. E como esse exercício é composto por triângulos, a gente vai usar essas informações aqui. Que de início pode assustar um pouco, mas é tranquilo. E a gente vai usar isso aqui e essa outra relação aqui, que é tranquilo. Eu vou explicar para vocês. Então, isso aqui, vejam que o IR do triângulo seria o momento de inércia em relação ao eixo que passa no centro de gravidade do triângulo, que é essa fórmula aqui. Beleza? E se a gente quiser encontrar o momento de inércia em relação a outro eixo, por exemplo, digamos que eu tenho um eixo T aqui. A gente vai usar essa fórmula aqui, que é IT, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo T vai ser igual
ao momento de inércia em relação ao eixo R, que é esse que passa no centro de gravidade da figura, mais a distância ao quadrado, e essa distância é a distância entre o centro de gravidade e o eixo que a gente está querendo calcular. Isso aqui é a distância. Então, é a distância ao quadrado multiplicada pela área da figura. É só isso. Eu vou explicar como que faz aqui nesse exercício. Então, beleza. O exercício, o item B, ele está pedindo para a gente encontrar o momento de inércia dessa figura em relação ao eixo Y. E o eixo Y é o eixo que passa no centro de gravidade da figura, beleza? Que é esse ponto G aqui. Para isso, a gente vai pegar essa figura e vai decompor ela em figuras menores, que é o que a gente fez anteriormente. Então, eu vou decompor na figura 1, na figura 2 e na figura 3. Ok? Cada uma dessas figuras vai ter o seu próprio centro de gravidade, que vai estar mais ou menos aqui. E aí a ideia é a gente calcular o momento de inércia de cada uma dessas figuras em relação ao eixo Y e depois somar todos esses momentos de inércia. É simples assim. Então eu vou fazer aqui passo a passo. Então beleza. O índice, o momento de inércia da figura 1 em relação ao eixo R, sendo o eixo R o eixo que passa aqui no centro de gravidade dele, é BH ao cubo dividido por 36. A base do triângulo 1 vai ser 4,5. A altura vai ser 9, então é 9 ao cubo dividido por 36. E esse aqui é o momento de inércia em relação ao eixo R. Agora, esse D aqui vai ser a distância do centro de gravidade dele, da figura 1, com a com o centro de gravidade da seção, que é esse G aqui. Então nada mais é do que essa distância aqui, esse D. E a gente sabe que então é só a gente subtrair as coordenadas. E no fim das contas, a ordem de subtração não vai importar porque isso aqui vai ter elevado ao quadrado. Então a coordenada S do centro de gravidade da figura 1 será, deixa eu checar aqui, vai ser 6. Ela é 6 e a coordenada S de G vai ser 7. Então fica 7 menos 6, isso aqui dá 1. E a área da figura 1, que a gente já calculou aqui, vai ser 20,25. A gente faz o mesmo com a figura 2. Então vejam que a figura 1 e a figura 2, elas são simétricas, elas são muito parecidas. Em relação ao eixo S, as coordenadas são as mesmas. E a base é a mesma das duas figuras e a altura também. Então esse valor a gente vai repetir. A distância vai ser 1 também e a área vai ser a mesma. Agora a gente tem o momento de inércia da figura 3, que é a base, que vale 9, vezes a altura, que vale 3 ao cubo, dividido por 36. E agora tem a distância, que é a distância do centro de gravidade da figura 3 pelo centro de gravidade da seção. O centro de gravidade da figura 3 vai dar 10. 10 menos 7, 3. E a área da figura 3 vale, deixa eu ver, 13,5.
Agora a gente vai aplicar essa fórmula aqui. IT igual a IR mais D ao quadrado multiplicado por A para cada uma dessas figuras. E depois que a gente calcular para cada uma dessas figuras, o momento de inércia total dessa seção vai ser a somatória dos momentos de inércias de cada uma dessas figuras. Fazendo as contas, chegamos nesses resultados e vemos que I2 vale I1, são as mesmas características. E aí o somatório da figura toda, perdão, o momento de inércia da figura em relação a Y vai ser a soma de I1, I2 e I3, que vai resultar em 351 centímetros na quarta. E também a gente pode fazer de outra forma, que é a mesma lógica da forma alternativa do item A, que seria essa subtração aqui. Então a gente vai pegar esse quadrado, calcular o momento de inércia dele, e a gente vai subtrair desse triângulo e somar esse triângulo. E aí a resultante dessa figura vai ser justamente essa figura aqui. Então eu separo essa figura aqui em figuras menores, que é o que eu vou fazer, que eu fiz aqui. Esse quadrado aqui é a figura 1, esse triângulo é a figura 2, e esse outro triângulo em verde é a figura 3. E aí o quadrado vai contribuir sendo somado, o momento de inércia desse triângulo em amarelo vai ser contribuir sendo subtraído, e o 3 vai ser somado também. Então vamos fazer a mesma tabela do item anterior. Então, a figura 1 é um quadrado. E o momento de inércia do quadrado em relação ao eixo que passa no centro de gravidade dele, vai ser aqui no meio, vai ser o que está aqui, ó. Vai ser esse BH ao cubo dividido por 12. Então vejam que B vai ser 9, o H é a altura, vai ser 9, dividido por 12. A distância do centro de gravidade do quadrado pelo centro de gravidade da seção vai ser esse D, que vai ficar 4,5 menos 7, ou melhor, 7 menos 4,5. E a área do quadrado vai ser 9 ao quadrado, que é 81. Ok. Agora a gente tem do triângulo. O triângulo vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 36. Então, a base é 9, a altura ao cubo dividido por 36. A distância vai ser 7 menos 3. E a área vai ser 81 dividido por 2. Beleza. Agora a gente tem esse triângulo em verde aqui, que vai o momento de inércia do eixo que passa no centro de gravidade dele vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 36. E a distância do centro de gravidade dele pelo centro da seção vai ser 10 menos 7. E a área dele é 9 vezes 3 dividido por 2, que dá 27 meios. Então agora eu vou aplicar essa fórmula aqui. IT igual a IR mais D ao quadrado multiplicado pela área. E só para recapitular, esse IT seria o eixo deslocado, né? Então a gente vai ter, por exemplo, um quadrado aqui. A gente vai ter o centro de gravidade dele, vai ter o eixo que vai passar aqui no centro de gravidade dele, que vai ser o eixo R, e esse é o eixo S. O IR é a base vezes a altura ao cubo
dividido por 12. Se a gente quiser calcular em relação a qualquer outro eixo, digamos ao eixo, digamos esse seja o y, a gente vai calcular essa distância aqui. Deixa eu mudar de cor. E a gente aplica nessa fórmula, beleza? Só para deixar as coisas claras. No caso, essa fórmula aqui vai ser o eixo t que ele dá, né? Mas entendam que isso aqui é genérico, então pode ser para qualquer outro eixo. Desde que você tenha a área e essa distância aqui, você aplique nessa fórmula, você vai ter o resultado certo. Então, beleza. Eu vou chamar isso aqui de 1, e 2 e 3, e eu vou calcular e eu já retorno. Tá bom, calculamos os momentos de inércia, e o I1 a gente vai estar somando, esse aqui vai estar subtraindo, esse vai estar somando. Então, o momento de inércia em relação a Y, lembrando que Y é o eixo que passa aqui no centro de gravidade do centro de gravidade da seção. Vai ser 1053 menos isso mais isso, que vai dar 351 centímetros na quarta. Então vejam que o resultado bateu de uma forma ou de outra. Então vejam que é a mesma lógica que eu usei no exercício no item B e no item A. Então achei interessante explicar isso para aumentar o vocabulário de vocês nesse tipo de exercício.